A história da Segunda Guerra Mundial. Admirável Mundo Novo. Distribuição Sinapse. Em 8 de maio de 45, a notícia que o mundo esperava foi anunciada. A guerra na Europa, que começou com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista quase 6 anos antes, havia acabado. E as nações aliadas puderam finalmente celebrar a sua vitória duramente conquistada. Foi um conflito longo e devastador, e com o seu fim, uma onda de alívio percorreu as cidades da Europa e além. De Moscou a Londres, as ruas foram transformadas, enquanto as pessoas saíam de suas casas para exultar, e enquanto os gritos de alegria das multidões enchiam o ar, os líderes das nações vitoriosas olhavam satisfeitos por seus esforços terem restaurado a ordem e a harmonia em um mundo conturbado. O Terceiro Reich de Hitler finalmente havia sido derrotado. E no verão de 1945, eram agora 3 grandes poderes, Estados Unidos, Grã-Bretanha e a União Soviética, para decidir o que o futuro guardava para a Europa pós-guerra. Mas sem um inimigo comum, a cordial camaradagem demonstrada entre os aliados nos campos de batalha começava a desaparecer. E a rixa entre as democracias ocidentais e a Rússia comunista iria crescer ainda mais. Enquanto a guerra continuava a ser travada no Pacífico, ainda não havia um fim à vista para as batalhas do Extremo Oriente. Para os japoneses, render-se era um destino pior do que a morte. E movidos por tradições antigas, eles estavam determinados a lutar até o último homem. Enquanto as baixas aliadas continuavam a aumentar e os Estados Unidos preparavam-se para a invasão das ilhas japonesas, logo havia decisões graves a serem tomadas. E no estágio final do conflito global, medidas seriam tomadas para derrotar o inimigo oriental, o que iria transformar a cara da guerra para sempre. Este episódio da contagem regressiva para a vitória nos leva à conclusão de um conflito que iria provar ser o mais destrutivo na história da humanidade. E como vocês logo descobrirão, os eventos de julho a setembro de 1945 não iriam apenas marcar o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também o início de um admirável e perigoso mundo novo. Em setembro de 1939, Adolf Hitler incitara a sua nação à guerra com a promessa de um Reich de 1000 anos, um novo império com riqueza econômica e território sem fronteiras. Depois da invasão da Polônia, os primeiros anos de conflito foram realmente marcados por vitórias de tirar o fôlego por parte da Alemanha nazista. E parecia que o novo império alemão iria ser tão glorioso quanto Hitler havia prometido. Grandes extensões de terra foram conquistadas, do rio Volga, na União Soviética, ao noroeste da África, e nações através da Europa foram tomadas e ocupadas por forças inimigas. Com a colaboração da Itália fascista e de seu líder Benito Mussolini, logo quase todo o continente europeu havia caído sob a sombra do eixo, e um reinado de tirania engolfou o hemisfério ocidental. Parecia que nada poderia parar a máquina de guerra nazista, mas enquanto as forças aliadas fortaleciam-se e os Estados Unidos e a União Soviética uniam-se à Grã-Bretanha na batalha pela vitória, o fim do Império de Hitler logo seria inevitável. Em
Em 6 de junho de 1944, soldados aliados, liderados pelo general Dwight Eisenhower, desembarcaram nas praias da Normandia, em um dos episódios mais celebrados da Segunda Guerra Mundial. O dia D seria o início do fim para a Alemanha nazista, quando as forças norte-americanas, britânicas e canadenses abriam caminho para o norte da França e declaravam uma vitória decisiva. As vidas sacrificadas durante a invasão da Normandia dariam aos aliados uma base na Europa ocupada, e enquanto os soldados mergulhavam mais fundo na França, logo os alemães estavam sendo empurrados de volta para sua terra natal. Enquanto isso, os soldados do Exército Vermelho avançavam em direção à Alemanha, vindos do leste, e em 45 a corrida por Berlim começara. Mas as forças norte-americanas e britânicas não aventurariam-se além do rio Reno, porque os comandantes aliados receberam ordens de deixar o destino da capital nazista para os exércitos de Joseph Stalin. Eisenhower temia que muitas vidas fossem perdidas na luta por Berlim, e realmente a batalha pela cidade seria um dos conflitos mais brutais da guerra. Embora em número enormemente menor, as forças alemãs lutaram ferozmente para defender cada rua e cada prédio. Porém, os soldados russos logo cercaram Berlim e no fim de abril, os soviéticos estavam invadindo cada esquina da cidade. Cercado, sem esperança de fuga, Adolf Hitler tirou a própria vida em 30 de abril, em um bunker debaixo das ruínas da chancelaria do Reich. Temendo ter o mesmo destino de seu aliado, o ditador italiano Mussolini, cujo corpo mutilado havia sido pendurado em praça pública apenas alguns dias antes, Hitler deu ordens estritas para que seu corpo fosse queimado. E tudo o que restou quando os russos chegaram foram seus restos carbonizados. Eles chegaram tarde demais para vingarem-se do homem responsável pela morte de 20 milhões de russos. E foi o povo alemão que ficou para enfrentar a ira dos comunistas. O suicídio do líder nazista e o suicídio de algumas das figuras mais proeminentes na Alemanha nazista, o ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, e o chefe da Gestapo, Heinrich Himmler, entre outros, levou o reino dos nazistas a um fim decisivo. No início de maio, a bandeira vermelha tremulava no telhado estilhaçado do Reichstag, e não poderia haver sinal mais claro de que a nova ordem de Hitler não mais existia. Mais cedo, em 7 de maio de 45, os representantes alemães, o general Jodl e o marechal de campo Keitel, assinaram o instrumento da rendição incondicional final no quartel-general de Eisenhower em Reims, na França. Eles concordaram que, às 23h01, no horário europeu central, em 8 de maio, todas as forças sob o controle alemão iriam parar de lutar. E assim terminava a guerra mais destrutiva na história europeia. E tudo o que restou do Terceiro Reich foi uma nação de cidades arrasadas e uma população amargamente desiludida com os líderes que levaram seu país à ruína total e completa. Em 17 de julho de 1945, os líderes das nações vitoriosas encontraram-se em Potsdam, poucos quilômetros a oeste de Berlim, para discutirem o futuro da Alemanha pós-guerra. Entre os presentes estava o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, cujo futuro no cargo estava agora mais do que assegurado. Pouco depois do dia da vitória na Europa, o dia VE, a coalizão britânica de guerra foi desfeita. E uma eleição geral logo decidiria se Churchill seria reeleito como primeiro-ministro ou substituído pelo líder trabalhista Clement Attlee. O ditador soviético Joseph Stalin também estava na conferência de Potsdam e agora colhia as recompensas da derrota da Alemanha ao reivindicar território na Europa Central. E também havia uma cara nova na arena política, Harry Truman.
Truman havia ocupado o lugar do presidente norte-americano Franklin Roosevelt após sua morte em abril e mostraria-se consideravelmente menos simpático com os comunistas do que o seu antecessor. Com a turbulência política surgindo no horizonte, esses três homens tinham muito o que contemplar. Mas apesar de suas diferenças, eles ainda tinham uma meta em comum: assegurar que a Alemanha jamais fizesse guerra de novo. Com essa meta em mente, na Conferência de Potsdam, eles concordaram que a Alemanha devia ser separada em 4 zonas de ocupação. O que ficaria depois conhecida como Alemanha Ocidental seria dividida entre Grã-Bretanha, Estados Unidos e França, enquanto a Alemanha Oriental seria ocupada pelos soviéticos. A capital, Berlim, que ficava no setor oriental soviético, também seria dividida entre os aliados, com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha controlando o oeste e os russos controlando o leste. Os soldados soviéticos começaram a ocupar Berlim depois de sua vitória em maio, mas, em julho, os soldados de ocupação norte-americanos, britânicos e franceses uniram-se, ocupando os setores ocidentais da cidade. Os que observaram Berlim depois da guerra ficaram chocados com o estado da capital, onde encontraram boa parte da população sofrendo de fome e tentando viver entre os escombros dos prédios devastados. Quase todo o transporte que entrava e saía de Berlim estava agora inoperante. E além do problema da escassez de alimentos, os esgotos bombardeados haviam contaminado o suprimento de água da cidade. Estava claro que os ataques aliados à bomba dos últimos anos cobraram o seu preço. E junto com o grande ataque de artilharia dos soviéticos durante a Batalha de Berlim, destruíra 1/3 da cidade. No início de julho, Churchill estava entre aqueles que testemunharam os danos à cidade em primeira mão. Ao andar pelas ruas devastadas e passar pelos prédios governamentais destruídos, Churchill ficou claramente tocado com o que viu e disse mais tarde que esse ódio pelos alemães havia morrido com a sua rendição. Mas, apesar de qualquer simpatia que Churchill possa ter tido pela população alemã, os líderes aliados estavam ávidos para fazer justiça com os responsáveis pelo regime nazista e seus crimes. A guerra de agressão de Hitler havia levado a uma imensa perda de vidas, com mais de 20 milhões de mortos apenas na União Soviética. Tragicamente, a maior proporção das baixas de guerra na Rússia e na maior parte das nações europeias havia sido civil e não militar. E ao aproximar-se o fim da guerra, os aliados começaram a descobrir o verdadeiro horror de como tantas pessoas haviam morrido. Durante o avanço a Berlim, os comandantes norte-americanos e soviéticos haviam descoberto campos de concentração cheios de vítimas em toda a Europa e na Rússia. Em alguns campos, nenhum dos internos foi deixado vivo, e restavam apenas pilhas de corpos. Em outros, os que sobreviveram aos horrores dessa internação estavam gravemente malnutridos e em um estado desesperador. Logo ficou evidente que não milhares, mas milhões de pessoas haviam sido sistematicamente assassinadas pelos alemães, incluindo civis e soldados soviéticos, a etnia polonesa, ciganos e os que opunham-se ao regime nazista. Acima de tudo, os nazistas visavam os judeus, e cerca de 2/3 da população judia foram mortos no que seria mais tarde chamado de Holocausto.
E enquanto os crimes de guerra aumentavam, em Potsdam foi decidido que um tribunal militar internacional em nome dos governos norte-americano, britânico, russo e francês deveria ser formado. Esse corpo conduziria o mais famoso de todos os julgamentos de crimes de guerra em Nuremberg, uma cidade renomada por abrigar reuniões nazistas e considerada o local de nascimento cerimonial do partido. Sentiu-se que esse era um local adequado para marcar o fim simbólico dos nazistas, e o julgamento para punir os maiores criminosos de guerra dos países do eixo europeu faria ao menos um pouco de justiça pelos horrores do imperdoável regime de Hitler. Entre os oficiais nazistas de mais alta patente sentenciados em Nuremberg estava Hermann Göring, o comandante da Luftwaffe e segundo em comando de Adolf Hitler. Ele foi condenado à morte por ser um destacado agressor político e militar na guerra e por seu papel no extermínio dos judeus. Mas Göring frustraria os juízes de Nuremberg ao cometer suicídio na noite anterior ao seu enforcamento público. Outro condenado em Nuremberg foi Rudolf Hess, que foi vice de Hitler antes de ser capturado na Grã-Bretanha em 1941. Hess recebeu uma sentença de morte e ficaria na prisão Spandau, em Berlim, pelo resto de seus dias. Karl Donitz, que iniciou a campanha de submarinos e presidente da Alemanha nazista depois do suicídio de Hitler, recebeu uma sentença de 10 anos. E Wilhelm Keitel, o chefe da Wehrmacht, foi condenado à morte por enforcamento. Muitos dos médicos que realizaram experiências médicas em campos de concentração nazistas também foram condenados em Nuremberg. Mas enquanto era feita justiça para os nazistas, os aliados estavam bem cientes de que a Segunda Guerra Mundial estava longe de terminar. E embora a Alemanha nazista estivesse agora derrotada, seus aliados, os japoneses, ainda estavam à solta. O Império do Sol Nascente começara a guerra com o Ocidente em dezembro de 41, quando bombardeou a base naval norte-americana em Pearl Harbor. E suas conquistas pelo sudeste da Ásia e ilhas do Pacífico foram tão bem-sucedidas quanto o avanço alemão através da Europa Ocidental. Mas enquanto as forças navais norte-americanas recuperavam a força, gradualmente os aliados começavam a expulsar o inimigo de seu terreno conquistado. Da Nova Guiné até as Filipinas, os japoneses logo estavam travando batalhas defensivas. E no verão de 44, a campanha extremamente ativa do almirante Chester Nimitz, comandante em chefe da frota norte-americana no Pacífico, levara as forças aliadas às Ilhas Marianas e mais perto do que nunca do território japonês. Durante a campanha nas Marianas, os fuzileiros navais norte-americanos tomaram as ilhas de Guam, Saipan e Tinian. Isso seria de uma importância estratégica imensa na fase final da guerra no Pacífico, porque seria a partir daqui que o bombardeio do próprio Japão iria começar. Embora os norte-americanos tenham realizado ataques à bomba pela primeira vez no Japão em 1942 durante os ataques do Little, baseados em porta-aviões, e também tenham feito bombardeiros decolarem da China e da Índia, as missões estavam mostrando-se impraticáveis. Era difícil levar suprimentos para as bases aéreas, e os aviões tinham que cobrir distâncias tão grandes que os carregamentos de bombas tinham que ser trocados por combustível extra. Embora construir pistas de aviação no terreno acidentado das Marianas não fosse uma tarefa fácil, ficou claro que ter bases aéreas mais próximas do Japão seria uma grande vantagem.
Não só as Marianas poderiam ser facilmente abastecidas por navios, mas aviões lançados das ilhas poderiam levar seus carregamentos completos de bombas. E esperava-se que isso teria um impacto considerável na estratégia de bombardeio aliado, destruindo indústrias e bases militares vitais. Depois de muito trabalho, em novembro de 44, a primeira das novas pistas estava pronta para ser posta em ação, e a guerra aérea no Japão poderia começar realmente. As fortalezas voadoras gigantes B-29 haviam chegado dos Estados Unidos para realizar os primeiros ataques a partir das Marianas. E em 24 de novembro aconteceu o primeiro ataque em massa contra o coração do Japão. O B-29 era talvez a aeronave de bombardeio mais sofisticada de sua geração, capaz de voar até a 40 mil pés, ou 12 quilômetros de altitude, a 560 quilômetros por hora. Isso a deixaria relativamente segura contra o fogo antiaéreo. Mas os pilotos de caças japoneses defendiam ferozmente suas cidades, e inevitavelmente houve algumas baixas durante os ataques. Assim como havia riscos para os bombardeiros, logo as próprias bases aéreas ficaram sob ataque quando o inimigo revidou com uma vingança. Um dano considerável foi infligido à base norte-americana em Saipan, no fim de novembro de 44. Mas, mesmo assim, os ataques ao Japão continuavam impiedosamente. Enquanto os B-29 continuavam a decolar das Marianas, a Marinha preparava ataques adicionais, a partir de porta-aviões a apenas algumas centenas de quilômetros do Japão. Os pilotos baseados em porta-aviões visavam alvos no coração da área industrial do inimigo, e seu bombardeio preciso destruiria muitas fábricas vitais. Campos de aviação inimigos também eram alvos estratégicos importantes, porque aviões tripulados por destemidos pilotos japoneses estavam atacando navios norte-americanos e suas tripulações. Após completarem seus ataques no interior, os aviões aliados disparavam contra instalações e navios no porto, ao voltarem para os porta-aviões. Felizmente, para os pilotos que não conseguiam voltar de avião, submarinos recolhiam rotineiramente os tripulantes que se ejetavam. Na verdade, durante a guerra, cerca de 500 pilotos seriam salvos das águas escuras do Pacífico por submarinos norte-americanos. Embora os ataques navais baseados em porta-aviões tivessem sido bem-sucedidos, logo ficou evidente que as impressionantes fortalezas voadoras B-29, lançadas de bases aéreas, não corresponderam às expectativas. Embora elas tenham sido altamente bem-sucedidas durante os ataques à Alemanha, jogar altos explosivos de grande altitude não tinha o mesmo efeito nas estruturas de papel e madeira do Japão, e os B-29 falhavam repetidamente em atingir os seus alvos. Enquanto as baixas começavam a aumentar e os aviões eram perdidos no curso da campanha, a estratégia aliada estava ficando muito cara e ficou decidido que mudanças urgentes precisavam ser feitas. No início de 1945, o general Curtis LeMay foi trazido para dirigir as operações de bombardeio no Japão. Ele sugeriu carregar as aeronaves com incendiárias e não com bombas, e prometeu ataques aéreos noturnos a baixa altitude, em vez do bombardeio diurno de grande altitude. O bombardeio de precisão seria agora substituído pelo bombardeio de área, e os resultados nas ilhas japonesas seria devastador. Em 24 de fevereiro, o primeiro ataque foi desferido, com 174 aviões B-29 seguindo para Tóquio. Quando foram lançados seus carregamentos letais, os incêndios resultantes conseguiram destruir 1,5 km² da cidade.
2 semanas depois, uma missão ainda mais destrutiva foi realizada em 8 de março. Dessa vez, 335 bombardeiros foram enviados para Tóquio, carregados com bombas de magnésio, fósforo, branco e napalm. Quando o bombardeio começou, fortes ventos fizeram o fogo espalhar-se rapidamente e, em pouco tempo, um gigantesco incêndio incontrolável engolia a capital japonesa. O ataque foi o bombardeio mais destrutivo da Segunda Guerra Mundial, destruindo 25 quilômetros quadrados de Tóquio e deixando mais de 1 milhão de pessoas sem teto. Muitos foram alcançados pelas chamas e acredita-se que cerca de 100 mil pessoas morreram no ataque. Muitos consideraram essas táticas quase um assassinato em massa, mas o general LeMay era da opinião de que se a guerra fosse encurtada um único dia, o ataque a Tóquio teria servido a seu propósito. Enquanto continuava a campanha de bombardeio, os fuzileiros navais norte-americanos continuavam a chegar mais perto do Japão. Em fevereiro de 45, a luta por uma ilha minúscula chamada Iwo Jima, que fica ao sul do Japão, havia começado. Aviões Zero japoneses estavam baseados lá e esperava-se que a tomada da ilha acabasse com a ameaça aos B-29, que seguiam para o Japão e às bases norte-americanas das Marianas. Se conquistada, Iwo Jima também serviria como uma parada útil de reabastecimento para os aviões aliados. Mas a batalha pela escarpada ilha não seria fácil. A ilha era fortemente guardada e o inimigo instalara-se sem intenção de retirar-se. A batalha esgotou os fuzileiros navais, que tiveram que lutar por Iwo Jima centímetro por centímetro, combatendo na areia vulcânica sob uma barragem de fogo inimigo feroz. Um repórter descreveu a situação na ilha como um pesadelo no inferno. O combate foi brutal. E quando a bandeira dos Estados Unidos foi desfraldada na ilha, havia cerca de 28 mil baixas norte-americanas. Da forte guarnição de 23 mil japoneses, apenas 1.000 sobreviveram. Porém, enquanto Iwo Jima era declarada segura em 26 de março, os esforços dos fuzileiros navais faziam a diferença para a campanha de bombardeio de LeMay. Os B-29 que decolavam das Marianas eram agora supridos com cobertura aérea vital de combate. E os Mustangs, que eram melhores equipados para enfrentar os ataques inimigos no céu sobre o Japão, os acompanharia a partir de Iwo Jima em suas missões de bombardeio. Durante o verão de 45, o avanço em direção ao território natal inimigo continuava, e os chefes do Estado-Maior norte-americano começaram a discutir os planos finais da invasão do Japão. O nome de código era Operação Downfall. O Japão era um arquipélago formado por milhares de ilhas montanhosas e vulcânicas, o que tornava a sua invasão uma perspectiva hercúlea. Nas 4 ilhas principais, Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, havia poucas áreas adequadas para uma invasão. Só as praias na planície de Kanto, em Honshu, a sudoeste e sudeste de Tóquio, e as praias de Kyushu apresentavam zonas de ataques adequadas. Os aliados decidiram que uma invasão em 2 estágios deveria ser realizada, o primeiro dos quais teria o nome de código de Operação Olympic, e atacaria ao sul de Kyushu. Depois de construir bases aéreas aqui, seria então providenciada cobertura para o próximo passo, a Operação Coronet,
que era o ataque à Baía de Tóquio em Honshu. A Operação Olympic foi marcada para 1º de novembro de 45 e a Armada Naval Conjunta era a maior já reunida na história da guerra. 14 divisões norte-americanas foram convocadas para tomar parte nos desembarques iniciais. E quando a invasão de Honshu começou, 25 divisões estavam envolvidas. A principal preocupação para os norte-americanos era o potencial para índices imensos de baixas. Os japoneses haviam demonstrado que estavam dispostos a lutar até o fim, se necessário. E também havia o temor de uma guerra biológica, que os japoneses haviam usado durante a sua guerra contra a China. Estima-se que pode ter havido mais de 1 milhão de baixas norte-americanas durante o ataque. Em abril de 45, os extremos aos quais os japoneses iriam para proteger a sua terra natal revelaram uma virada ainda mais sinistra. A fortemente guardada ilha de Okinawa, que ficava a 547 quilômetros do Japão, seria usada como ponto de apoio na invasão de Honshu. E em 1º de abril, navios britânicos e norte-americanos desembarcaram fuzileiros navais e divisões de exército em suas praias. Mas enquanto os fuzileiros navais lutavam para expulsar o inimigo, a força de invasão aliada iria encontrar a arma mais letal do Japão. Os japoneses recorreram ao antigo mito dos kamikazes para salvar seu império e iniciaram o seu último grande ataque, a Operação Chrysanthemum. Levas após levas de pilotos mergulhavam em direção aos navios aliados e para a morte, para o horror e descrença dos fuzileiros navais. Nos 3 meses seguintes, 36 vasos de guerra aliados foram afundados e centenas mais foram danificados enquanto a batalha para tomar Okinawa do inimigo continuava. Embora os aliados finalmente tenham prevalecido e ganho a luta feroz, quando a campanha acabou em 22 de junho, havia mais de 50 mil baixas norte-americanas com pelo menos 12 mil fatalidades. Até o comandante da missão, o general Buckner, foi morto. Nos primeiros 6 meses de 1945, as baixas norte-americanas no Pacífico excederam as sofridas nos 3 anos anteriores somados. E não deixou dúvida para os comandantes aliados de que qualquer tentativa de invadir as ilhas do Japão realmente levaria não a milhares, mas possivelmente a milhões de baixas. Mas, apesar das convicções aliadas de que os militares e os civis japoneses lutariam até o fim para defender a sua terra natal, no verão de 45, muitas pessoas no Japão estavam desesperadas pela paz. Desde fevereiro, mais de 60 cidades pelo país haviam sido bombardeadas pelos ataques de terror de Lemay. E Tóquio estava em ruínas. O prédio Diet, onde o governo japonês se reunia, logo era uma das poucas estruturas que restavam em pé. E enquanto o número de mortos crescia e indústrias vitais para o esforço de guerra japonês eram destruídas, a situação no país ficou desesperadora. Milhões de pessoas começaram a fugir das cidades e as que ficaram enfrentaram uma existência deplorável. Além dos ataques à bomba, o general Lemay também havia lançado a Operação Starvation, na qual rotas e portos marítimos vitais foram minados para destruir o abastecimento inimigo. Em pouco tempo, havia uma escassez desesperadora de combustível e alimentos. E enquanto a vida deteriorava-se nas ilhas de seu país, pela primeira vez, os civis japoneses começaram a virar-se contra os militares. Através do país, as pessoas pediam paz, desesperadas para terminar a guerra, enquanto bombardeiros norte-americanos continuavam a destruir tudo em seu caminho. Mudanças nas lideranças japonesas também começaram a refletir a esperança do país na paz.
fomentador da guerra, o primeiro-ministro Tojo, que levara o Japão à guerra em 41, foi forçado a renunciar depois da queda de Saipan no verão de 1941. Seu substituto, Kuniaki Koizo, ficou no cargo por menos de 9 meses. E após a sua queda do governo em abril de 45, o barão Kantaro Suzuki foi eleito para governar o país. O primeiro-ministro Suzuki era um almirante aposentado e um velho herói da guerra russo-japonesa. E, ao contrário dos membros mais militantes do governo japonês, ele achava que seu país não deveria cair lutando. A sua presença no governo era uma indicação clara de que o Partido da Paz estava prevalecendo no Japão. E agora, até o imperador japonês Hirohito começava a pressionar por planos concretos para o fim da guerra, percebendo que seu império não tinha esperança de sobreviver contra o ataque norte-americano. Enquanto o conflito na Europa chegava ao fim em maio de 45, o clamor pela paz tornava-se mais urgente do que nunca, enquanto o peso total das forças norte-americanas estava agora concentrado no Pacífico. O objetivo do gabinete do primeiro-ministro Suzuki era assegurar qualquer acordo de paz sem rendição incondicional. E para fazer isso, Suzuki recorreu a um aliado improvável. Em abril de 41, o Japão assinara um pacto de neutralidade com a Rússia. E embora os japoneses também tenham se unido à Alemanha nazista após assinarem o pacto tripartite, eles tomaram a decisão de não unirem-se a Hitler quando ele começou a sua guerra contra os soviéticos em junho de 1941. Com o acordo com a Rússia ainda valendo em 1945, o gabinete japonês esperava que os soviéticos pudessem atuar como mediadores de uma rendição negociada com os aliados. Suzuki e seus oficiais resolveram mandar o príncipe Fumimaru Konoe a Moscou, chefiando a delegação de paz. Konoe tentou desesperadamente evitar que o Japão fosse à guerra contra os Estados Unidos em 41, e esperava-se que ele agora pudesse, de algum jeito, assegurar um futuro pacífico para o seu país. Porém, os japoneses não faziam ideia de que Stalin já havia feito acordos com britânicos e norte-americanos em relação ao futuro do Japão. Durante a conferência de Yalta, em fevereiro de 45, com pouca consideração ao acordo feito com os japoneses 4 anos antes, o líder soviético concordou em participar da guerra contra o Japão imperial 3 meses depois da derrota da Alemanha nazista. Em troca, foram prometidas a ele atraentes concessões territoriais, que incluíam a Manchúria, ocupada pelos japoneses, as Ilhas Kurilas e Port Arthur, na Coreia, todos sob a esfera de influência japonesa. Portanto, não foi surpresa que, ao fazerem contato com os soviéticos para negociar a paz, os delegados de Suzuki tenham tido como resposta o silêncio de Moscou. E logo os temores de que os soviéticos poderiam representar uma ameaça tão grande quanto os norte-americanos começaram a crescer. No dia em que começou a Conferência de Potsdam, 17 de julho, vasos de guerra norte-americanos e britânicos dispararam 200.000 toneladas de cápsulas contra a área litorânea do noroeste de Tóquio, enquanto continuava a preparação para a invasão. Logo depois, a União Soviética chamou de volta toda a equipe da embaixada no Japão e suas famílias, dando a pista de que eles também pretendiam atacar. O futuro, com certeza, parecia sombrio para a terra do sol nascente. Mas logo houve uma outra virada inesperada na grande complexidade da política mundial, quando Truman e Churchill ficavam cada vez mais preocupados com o que parecia ser um expansionismo agressivo por parte dos soviéticos. Em julho, o Exército Vermelho controlava os estados bálticos, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Bulgária e a Romênia. E os refugiados, temendo um domínio comunista, estavam fugindo aos milhões. O líder soviético defendeu suas ações insistindo que seu controle da Europa Oriental era uma medida defensiva contra possíveis futuros ataques. Mas enquanto a influência comunista crescia na Europa
Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha começavam a temer que os japoneses fossem a última de suas preocupações. Truman suspeitava fortemente dos comunistas e estava apreensivo porque no leste da Ásia, como em outras partes, a Rússia deveria fazer o menor avanço possível. No que dizia respeito ao presidente norte-americano, quanto menos a União Soviética estivesse envolvida nos últimos estágios da guerra, melhor. E foi com grande alívio que ele recebeu a notícia de que talvez houvesse uma alternativa para o envolvimento da Rússia. Esse raio de esperança foi o Projeto Manhattan, um plano secreto dos Estados Unidos para desenvolver a pesquisa de Albert Einstein em fissão nuclear. Cientistas vinham desenvolvendo secretamente as teorias de Einstein na Universidade de Chicago, e em 16 de julho uma descoberta foi feita. No Novo México, os cientistas testaram com sucesso a arma mais mortal e poderosa na Terra, a bomba atômica. E com essa arma nas mãos, os norte-americanos perceberam que poderiam encurtar a guerra e reduzir as baixas norte-americanas sem a ajuda dos comunistas. Enquanto Truman começava a fazer todas as tentativas para excluir a União Soviética como força de invasão, a corrida pelo Japão continuava. No quartel-general da 20ª Força Aérea nas Marianas, Curtis LeMay e sua equipe trabalhavam diuturnamente para criar um plano para o uso da nova arma ultra-secreta contra o inimigo. Os soviéticos, enquanto isso, reuniam forças na fronteira com a Manchúria, no sudeste da China, em preparação para sua combinada invasão do território japonês, marcada para 8 de agosto, exatamente 3 meses depois da rendição da Alemanha nazista. Enquanto as tensões aumentavam em Potsdam, houve mudanças súbitas na arena política. Winston Churchill deixara a conferência em 25 de julho para saber do resultado da eleição britânica, mas ele não fora reeleito. Clement Attlee agora voltava à Alemanha em seu lugar como o novo primeiro-ministro britânico e para unir-se a Truman e Stalin na tomada de decisão final da guerra. Juntos, eles fizeram um último pedido para que o Japão se rendesse na Declaração de Potsdam em 26 de julho. Os termos aliados eram de que os responsáveis pelas políticas que levaram à guerra fossem eliminados para sempre, os criminosos de guerra fossem punidos e o Japão ocupado. No Japão, Suzuki, ainda aguardando e na esperança de uma resposta da União Soviética aos seus pedidos para um acordo de paz, deu uma resposta que parecia impenetrável, talvez devido em grande parte às ambiguidades da língua japonesa. Para os aliados, esse foi um gesto final de desafio, e em 6 de agosto de 1945, a história da guerra mudaria para sempre. Truman ordenou que a bomba atômica fosse embarcada em um avião B-29, batizado com o nome da mãe do piloto, Enola Gay. Ele decolou da pista na ilha de Tinian e partiu para o seu alvo, um importante centro militar chamado Hiroshima, com uma população civil de mais de 300 mil pessoas. Era uma tranquila e ensolarada manhã de domingo, e a cidade estava em plena atividade quando, às 8h15, a bomba foi jogada de repente.
A devastação espalhou-se por mais de 6 quilômetros quadrados, matando 30% da população instantaneamente. Seres humanos e prédios desintegraram-se na explosão, e o incêndio devastador que seguiu-se ceifou muitas vidas mais. Tudo o que sobrou de Hiroshima quando a fumaça dissipou-se foi uma desolação de ruas achatadas. Muitos de seus habitantes agora não passavam de sombras, incinerados entre paredes que desabavam pela explosão de luz branca. 4 horas depois do ataque, o governo japonês não sabia o que havia acontecido e só teve alguma indicação quando um avião foi despachado para sobrevoar a cidade. Uma imensa nuvem de fumaça ainda elevava-se sobre Hiroshima, mas o verdadeiro horror da situação estava apenas começando. Os japoneses logo perceberam que o número de mortos estava aumentando quando os sobreviventes começaram a morrer por efeito da radiação. Enquanto o Japão cambaleava com o ataque, o presidente Truman fez o anúncio de que a bomba atômica havia sido jogada sobre Hiroshima e avisou severamente que se os japoneses não aceitarem agora os nossos termos, podem esperar uma chuva de destruição do ar como nunca foi visto na Terra. Dois dias depois do ataque a Hiroshima, os soviéticos começaram a invadir a fronteira da Manchúria, em 8 de agosto, acabando com todas as esperanças dos norte-americanos em manter os soviéticos fora do Teatro do Pacífico. Mas Tóquio ainda não respondera à convocação de uma rendição incondicional. E em 9 de agosto, Truman cumpriu a sua ameaça, jogando outra bomba no Japão, desta vez na cidade de Nagasaki. Quando outra cidade foi destruída, o governo japonês e o imperador perceberam que não podiam mais comandar o destino de seu país. Ameaçado de mais ataques nucleares, o imperador Hirohito foi forçado a abandonar qualquer esperança de um fim honrado para a guerra. O suportável deve ser suportado, anunciou ele. E finalmente, em 14 de agosto, o Japão aceitou a declaração de Potsdam e concordou com uma rendição incondicional. Um dia depois, o presidente Truman fez o discurso que o mundo esperava. Em resposta à mensagem enviada para o governo pelo secretário de Estado em 11 de agosto, eu julgo esta resposta como uma aceitação total da Declaração de Potsdam, que especifica a rendição incondicional do Japão. Na resposta não há qualificação. Quando chegou a notícia da rendição, uma onda de alívio percorreu as forças norte-americanas, que estavam lutando contra o Japão há quase 4 anos. O derramamento de sangue finalmente acabara e a Guerra do Pacífico teve fim. Em 30 de agosto, os soldados norte-americanos da 6ª Divisão Marinha desembarcaram em uma praia ao sul de Tóquio, marcando o início da ocupação norte-americana do Japão. E quando o comando dos Estados Unidos estava firmemente estabelecido, a bandeira do país foi triunfalmente hasteada sobre as terras japonesas. Mais tarde, no mesmo dia, o comandante das forças norte-americanas no Teatro do Sudoeste do Pacífico, General Douglas MacArthur, aterrissou no campo de aviação de Atsugi, em Tóquio, e preparou-se para assumir o controle do Império conquistado. Na manhã de 2 de setembro de 1945, a delegação japonesa subiu a bordo do couraçado norte-americano Missouri, na Baía de Tóquio, para oficializar a rendição incondicional. MacArthur, que estava no papel de novo comandante supremo das forças aliadas no Japão, dirigiu a cerimônia, que marcou o fim do conflito no Pacífico
E seu discurso para os espectadores refletiu a esperança de milhões de pessoas mundo afora de que finalmente a paz seria restaurada. É a minha sincera esperança e a esperança de toda a humanidade que desta ocasião solene um mundo melhor surja do sangue e da carnificina do passado. Representando o imperador Hirohito, o ministro japonês do exterior, Shigemitsu, rendeu-se formalmente por seu país e comprometeu o Japão com o desarmamento completo e com a rendição de todas as forças militares. E quando todas as nações que haviam tomado parte nas batalhas do Pacífico assinaram o documento, MacArthur levou a guerra a um final pungente, dizendo: Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. These proceedings are closed. A Segunda Guerra Mundial chegou oficialmente ao fim 8 minutos depois das 9 horas de 2 de setembro de 1945. No Pacífico e no sudeste da Ásia, os japoneses agora entregavam as armas. Em 4 de setembro, as forças imperiais renderam-se na ilha Wake, 3 anos e 4 meses depois que os norte-americanos foram expulsos de seu litoral. Na Malásia, e através do Comando do Sudeste da Ásia, as forças do Mercado Comum Britânico aceitaram a rendição dos soldados japoneses. E logo a bandeira da Grã-Bretanha estava mais uma vez tremulando orgulhosamente sobre a cidade colonial britânica de Singapura, quase 4 anos após a sua invasão. Nas Filipinas, o outrora conhecido Tigre da Malásia, o general Yamashita, fez o restante do seu exército render-se ao general Jonathan Wainwright, que liderou a batalha para defender a nação insular em 1942. O general fora mantido preso em campos de prisão desde a rendição ao inimigo 4 meses antes, e o momento de fazer justiça com o homem responsável pelas mortes de tantos norte-americanos e filipinos finalmente chegara para Wainwright. Como o Tribunal de Nuremberg, que julgara os alemães nazistas, os que foram considerados responsáveis pela guerra no Extremo Oriente seriam punidos por sua parte no derramamento de sangue. Junto com Yamashita, o primeiro-ministro da época de guerra, o general Tojo, que ficara tão ávido por liderar o seu país em uma batalha contra o Ocidente, teve um julgamento duro e foi condenado à morte por seus crimes. Enquanto todos os sonhos de construção do império desapareciam gradualmente, os japoneses aprendiam a conviver com os norte-americanos quando começou a ocupação de seu país. O Japão desenvolvia-se agora como uma nova nação, onde os estrangeiros estavam infiltrados em cada aspecto da vida e antigas leis e costumes foram adaptados para adequarem-se a uma existência muito diferente. Embora houvesse muitos anos de luta à frente, quando os horrores da guerra lentamente começaram a desaparecer, o Japão, como a Alemanha, surgiria transformado das ruínas do conflito. A Segunda Guerra Mundial desenrolou-se por 6 anos amargos e ceifou milhões de vidas da Europa à Ásia e além. Mas quando ela chegou ao fim, a humanidade pôde finalmente ter a esperança de um futuro melhor, enquanto o amanhecer de uma nova era na história do mundo estava para começar.